Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, uma ótima noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui hoje, nesse nosso encontro, para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho. Aqui é o Vitor, o menino. Com muita alegria, nós pedimos aos bons espíritos que nos ajudem para que esse instante seja de paz, nos alimentando o coração ante as nossas lutas e testemunhos que temos vivido. Cumprimento a todos da Casa da Paz,
aí do Rio de Janeiro, e todos aqueles que estiverem conosco, seja encarnados, desencarnados, diretamente online ou posteriormente, enfim, sintam-se abraçados, que o Mestre nos oriente para que a gente consiga aprender um pouquinho mais a respeito da consciência de dever que vai tratar Joana de Ângeles no livro Ilumina-te. Antes de mais nada, façamos a nossa prece a fim de sintonizarmos com os bons espíritos e eles possam nos conduzir. Espíritos protetores, rogamos a vós, corações queridos que laboram em torno da causa do bem em favor da humanidade, de toda a comunidade planetária. Estendei, se possível, as vossas mãos aos nossos corações, tantas vezes frágeis nas lutas da vida, que através da presença afetuosa e meiga de cada um de vocês, sintamos o apoio mental e emocional para prosseguirmos ainda uma vez no campo de provas que a vida nos destinou, dispostos a aprender e a reaprender, a nos renovar e a transformar os nossos corações na direção da luz e do bem. Agradecemos-te, Senhor, por esse voto de confiança. Possamos aproveitar esse encontro, renovando as nossas almas. Que assim seja. Pois bem, vou trazer aqui uma leitura preparatória do Vinha de Luz, capítulo 158, intitulada Transformação, em que o benfeitor Emmanuel comenta primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. É uma fala de Paulo, que é a seguinte: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A partir disso, Emmanuel nos diz: refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o despreendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetrará o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e a sua porta de saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que beberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre otimismo e confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas das regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete o sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem.
desde hoje. Pois bem, feita a nossa prece, a leitura preparatória, vamos então estudarmos juntos a lição Consciência de Dever, capítulo 28 de o livro Ilumina-te, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pois bem, a benfeitora Joana de Ângeles, ela começa comentando a questão 621 de O Livro dos Espíritos, aonde os espíritos vão dizer a Kardec que a consciência guarda toda a lei divina. É importante, antes da gente penetrar nos sentidos profundos desta questão, a gente fazer primeiro uma reflexão. Conforme os espíritos vão nos ajudar a compreender, Deus estabeleceu leis que regem tanto a matéria quanto o espírito. Leis que são imutáveis. Isso quer dizer que não tem prazo de validade. Não tem um instante que elas se modificam. Elas permanecem inalteradas. Foram pensadas em algum instante e permaneceram e permanecerão para sempre como as diretrizes para o espírito e para a matéria. Esse detalhe para nós é importante, porque se essas leis são imutáveis e elas não vão se modificar, não tem um instante que Deus vai definir de outro jeito, que ele vai voltar atrás e pensar, falar, nossa, mas uma besteira, meu Deus, né? Não podia ter definido desse jeito, vou ter que dar uma melhoradinha. Não, se essas leis se conservam inalteradas diante de tudo, diante do tempo, diante da criação, é justo que nós nos disponhamos a conhecê-las. E é querendo entender melhor essa lei que Kardec faz a pergunta: aonde está escrita a lei? Se é imutável, se não vai de alguma forma se modificar, se orienta tanto o espírito quanto matéria, e mais ainda, se elas são justas e boas, conforme os atributos do próprio Criador, e sustentam a harmonia e a ordem em todo o cosmos, é justo que nós nos debrucemos a conhecê-las. E a partir da resposta dos espíritos, nos é apresentado um desafio. A lei está escrita na consciência. O que os espíritos estão dizendo para a gente? A verdade está dentro, não está fora. Materializou Deus a verdade em todos os seres. Concedeu essas leis a todos os espíritos. De tal maneira que a gente não precisa cuidar mais da vida dos outros, né? Campanha pela vida. Cada um, né, tenta ouvir a sua consciência. Cada um tenta escutar, perceber essas leis que regem esse espírito interiormente. É algo bastante interessante, porque quando nós vamos observar a trajetória de desenvolvimento do espírito, que é o que Joana de Ângeles vai fazer em primeiro momento, existem algumas especificidades nessa evolução. Inicialmente, existe o processo de individualização. O ser passa a ter consciência de si.
ter consciência, nesse caso, é compreender a sua natureza, a sua existência diferente, né? Separando-se dos outros. Porque, de certo modo, a consciência, né? Nesse momento, enquanto o embrião desse ser que começa a descobrir-se e a descobrir a realidade de modo lúcido, racional, ela representa um elemento distintivo que nos serve para distinguir. Uma coisa é o que outra não é. É o processo, se a gente observar a criança, ela primeiro desenvolve o pensamento concreto. O que é o pensamento concreto? Ela lida com as coisas na sua concretude. Lida com as coisas. Então ela começa, olha, a garrafa, isso daqui é um objeto. Ela começa a analisar cada coisa. Isso aqui é um mouse, um carregador. As coisas existem enquanto ela tem um contato com os sentidos. Esse sujeito, ele vai entendendo as coisas na sua existência, né, a partir do momento que ele tem experiência com elas. É um processo. Desenvolvimento do pensamento concreto. Só que, à medida que a criança avança, ela vai para um outro desafio, que é o da abstração. O desafio da abstração já é diferente. Eu não estou com aquilo, mas eu sei que existe. Eu já consigo associar a existência de algo que eu não vejo. Então eu começo a lidar com um campo, né, um pouco mais profundo, não apenas com aquilo que os meus sentidos podem ver e tocar num instante, mas aquilo eu já começo a ter uma imagem das coisas, eu começo a trabalhar com a ideia das coisas, não apenas o objeto enquanto ele está ali presentemente, e eu vou entender o que ele pode me oferecer ou não me oferecer, mas eu começo a abstrair as coisas e elas começam a existir mesmo sem eu estar na presença delas. Esse percurso que a psicologia avalia dentro do processo de aprendizado, né, do espírito reencarnante, ele também se dá no plano da alma. Se dá sob diversas facetas. A gente poderia citar, por exemplo, algumas. Observemos a seguinte questão. A nossa relação com Deus, inicialmente, ela é concreta. Ela se dá a partir de elementos concretos. Eu me relaciono com Deus num determinado lugar. Eu entendo que eu preciso estar com determinadas roupas para estar com o Criador. Existem condições externas, exterioridades, cultos, ritos, sacrifícios para serem feitos a fim de que essa relação se constitua. São por intermédio justamente dessa série de posturas exteriores que vão me conectar com o Criador. No entanto, à medida que a gente evolui, à medida que a gente se aprimora, a gente vai passando por um novo momento, que é definido muito bem, por exemplo, quando Jesus diz assim, perdão, quando Jesus diz o seguinte, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte, lança-te daqui para acolá, e assim acontecerá. Observemos que Jesus está renovando a nossa mentalidade religiosa. Ele está dando um passo a mais no desenvolvimento dessa nossa relação. Por quê? Até então, o monte era o lugar de contato entre criatura e Criador. Era a ponte, né? Eu precisava do lugar material.
Moisés subiu ao monte a fim de estar dialogando com a presença divina. Ali, como que está materializado essa relação, que se dá de maneira ainda bem inicial, né? Essa necessidade bem material que a gente constituiu, é o pensamento concreto. A gente percebe Deus a partir das coisas mais concretas. Só que, à medida que o tempo foi passando, e aí Jesus foi importante nisso, uma revolução na forma de pensar e de sentir foi oferecida. Porque Jesus, por exemplo, diz: se você tiver um pouquinho de fé, de confiança, você pode dizer ao monte, lança-te daqui para colar. O que Jesus está querendo propor com isso? O monte aonde você conversa com Deus, o jeito que de alguma forma você tem para você se sentir mais perto de Deus, vai poder ser transportado para qualquer lugar. Ou seja, não vai ser necessário mais aquele ambiente físico. A gente começa já a abstrair, entender Deus enquanto uma presença. E a gente pode estar no quarto, a gente pode estar na sala, a gente pode estar na cozinha, podemos estar na varanda e Deus pode se fazer presente. Nós podemos nos relacionar com Ele. Existe naturalmente o desenvolvimento das nossas percepções, das nossas potencialidades. Tudo isso, à medida que o ser toma consciência de si, que ele vai explorando esses muitos recursos. É como se a gente imaginasse o seguinte: quando nós temos um carro 0 quilômetro, saiu, né, de fábrica bonitinho, está lá pronto para ser desfrutado. Esse é o espírito simples e ignorante. Ele tem uma estrutura. Né, que é simples. É perfeita. É simples, é objetiva, direta. Ele tem uma estrutura. Como a semente. Ela é simples, tem uma estrutura. Mas além de simples, o espírito é ignorante. 0 km. O que vai ser o percurso evolutivo, se não o conhecer desses recursos e mecanismos? A pluralidade das existências, ao mesmo tempo que nos coloca em contato com a realidade exterior, é um meio de conquista interior. Ao mesmo tempo que a alma vai sendo convidada, na exposição às experiências, ao aprendizado, o espírito vai se organizando, se alicerçando, se construindo, de tal maneira que sair da simplicidade e ignorância para penetrarmos o campo do aprendizado, né, é estar disposto a entrar num período em obras, em construção. À medida que a gente vai vivendo e refletindo, que a gente vai comparando, avaliando, que a gente vai fazendo essa ciência, a alma vai se dando conta, vai amadurecendo, vai entendendo melhor a sua posição e vai tendo condições melhores de acessar a si mesmo. Como a criança que tem uma compreensão tão limitada de si mesmo, é o tempo, o grande instrumento de Deus para que esse sujeito infantil evolua, amadureça e tenha condições de perceber-se. Se a gente perguntar para uma criança quem é ela vai ter uma resposta muito superficial. Mas à medida que ela cresce, que ela vai se entendendo melhor,
que ela vai compreendendo as nascentes da própria alma, ela vai podendo nos oferecer novos elementos de si mesma, com maior complexidade. Então as experiências, elas vão sendo importantes porque não existe um eu sem um nós. Não existe. Nenhum ser tem condições de aprimorar-se, de evoluir, se de certa maneira ele esquece da importância dos outros. Se ele não se dá conta da importância das pessoas. Porque, de certo modo, é nas relações, conforme Jesus vai dizer, o reino divino está no meio de vós. Está dentro, mas também está no meio. Porque, ao mesmo tempo que é em nós, a verdade está em nós, ela já foi escrita no nosso DNA e como a semente ela só precisa ser revelada, ela está no meio, porque está nas relações. A lei de sociedade é uma necessidade central da alma, que vai aprimorar-se a cada vez que entra em contato com os outros. As pessoas nos permitem conhecer partes de nós mesmos. As experiências, no dizer de Jesus para Simão Pedro, numa lição belíssima, a experiência tudo revela no momento devido. Porque aquilo que era ideia, aquilo que era percepção, vai se tornando conhecimento, vai se tornando lição, vai construindo sabedoria, vai formatando lucidez, vai trazendo claridade. E é muito interessante a gente entendendo tudo isso, conforme o Espírito Lázaro vai também dizer, no princípio o homem não tem senão instintos. O que são instintos? São impulsos que vão orientando a sua existência. Mais avançado e corrompido tem sensações. Então a alma, nesse desenvolvimento da consciência, ela passa a ter conhecimento dessas forças que saltam de si mesmo. As sensações surgem porque a gente começa a perceber com maior profundidade a natureza daquilo que brota, jorra de dentro de nós. De certa forma, por exemplo, existe o instinto de sobrevivência, mas existe a sensação que a gente chama de raiva. O instinto de sobrevivência pode ser essa força que nos impulsiona de maneira irracional a tomar uma decisão em favor da nossa existência. Mas a gente foi raciocinando e apropriando-se dessa força. De certa maneira, a gente foi sentindo-a e percebendo que ela agia sobre determinado momento, mas passava. A gente passou a tomar consciência dessas emoções. E essas emoções, elas começaram a ser importantes no desenvolvimento das nossas habilidades, na participação nossa frente aos outros. Só que o Espírito Lázaro vai considerar mais avançado e progredido o homem tem sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Observemos que é o que Joana de Ângeles também está tratando aqui. A criatura, ao encarnar, ela pode subjugar todas as suas potencialidades ao campo das sensações. Ela pode simplesmente viver na exposição. O sentimento é uma construção da consciência desperta que entendeu o rumo. As sensações representam uma possibilidade para todos. Mas o sentimento, na sua ordem divina, ela é uma construção do espírito que, por ter consciência de si, por ter consciência da existência do outro,
Ele passou a gerir as forças da alma na direção do bem comum. Inicialmente, eu só preocupo comigo mesmo, com o que eu quero, deixo de querer. Mas à medida que eu vou abrindo os olhos e me dando conta de que eu sou e o outro também é, que existe um nós, a minha forma de proceder vai se alterando. É por isso que dever, na concepção de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento, é a obrigação moral, primeiro conosco mesmo. Não tem ninguém que determina um dever íntimo. Da mesma forma que não temos condições de termos consciência pelos outros. Não se transfere, não faz Pix, né? Não tem depósito, transferência, né? Na boca do caixa. Não existe. É algo que nasce, que se cultiva dentro. A gente pode fazer o possível para orientar, para instruir, para ajudar, mas tanto nas Escrituras, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, tem uma parte que é sua. Jesus também vai dizer, a cada um segundo as suas obras. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque sem uma busca pessoal, sem uma iniciativa pessoal, não tem jeito. Lá na lei de liberdade, Kardec vai tratar da liberdade enquanto um direito diante do outro, e ele vai tratar da liberdade do ponto de vista interno. E aqui é importante, porque ele vai avaliar dois tipos de liberdade, de pensamento e de consciência. Olha que curioso. Liberdade de pensar. Os espíritos vão dizer que a gente tem ilimitada. Você pode pensar o que você quiser. Ninguém vai te pôr limite. Ninguém. Ninguém vai pôr limite. Pois bem, mas além da liberdade de pensamento, posso pensar o que eu quiser, existe a liberdade de consciência. Posso pensar o que eu quiser, como eu quiser. Aqui é um desafio. Por quê? Porque os espíritos vão deixar claro que não tem como mudar ninguém. Ninguém. Nós podemos entender que tem alguém que está prejudicando os outros. Você pode restringir a liberdade externa dele, mas a liberdade interna não tem jeito. Um sujeito que pensa de um jeito X, você pode prender ele, colocar na cadeia, organizar um monte de leis externas, mas nenhuma vai adiantar, se ele não estiver disposto a colaborar. Por isso Kardec ele vai dizer, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte, que caridade e amor não se decretam em leis. Porque não tem jeito. Você pode colocar uma lei humana, é um estatuto, estabelecer diretrizes humanas, mas elas sempre terão um cunho transitório. Pode durar 5.000 anos, mas é transitório. E o fato de existir fora esse decreto, essas determinações, essas legislações, não necessariamente nos coloca numa condição melhor. Porque poderia ser decretado, caridade agora é lei, todo mundo tem que fazer. Mas se não parte de dentro, se não nasceu nada, nenhum elemento dentro, ficaria bem difícil. A gente, de alguma maneira, permaneceria como que aquém das coisas.
Só que Kardec, além de estudar a questão da lei na consciência, ele vai fazer uma pergunta que é muito inteligente. Se já está dentro, se todo mundo vem de fábrica com ela, por que tem que revelar? Porque chega um instante que Deus revela. Aí os espíritos vão dizer, porque a criatura, de certa forma, esqueceu e desprezou. Duas coisas que a gente fez. Esqueceu e desprezou. Ou seja, existia essa compreensão, mas além de não dar bola, de não colocar aquilo ali como prioridade, a gente falou assim, não, isso aqui tá errado. Então a gente se votou contra. Quando a gente volta a algumas questões de O Livro dos Espíritos, lá para 614, por exemplo, lei natural é a lei divina. É o único caminho para a felicidade. Indica o que a criatura deve fazer e o que ela deve deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Parece muito pesada essa resposta. É o único caminho para a felicidade. Indica o que deve e o que não deve. Só é infeliz quando se afasta. O que os espíritos nessa visão estão nos proporcionando? A lei divina não é restritiva. Ela é orientadora, mas restritiva não. Orientadora no sentido, indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, ela existe enquanto uma orientação, uma referência. Deus estabeleceu no universo uma referência. O que fica por conta dele está nesse padrão de referência, nesse padrão de qualidade. A nós, enquanto co-criadores, foi nos concedido o livre-arbítrio para a gente participar da criação. Beleza, ok. Temos aí o nosso valor, o nosso papel nessas circunstâncias. Mas é justo que a gente fique atento. Porque no campo do nosso livre-arbítrio, a lei divina passa a ser uma orientação. Só que é uma orientação da mesma maneira, né, que nós podemos imaginar o funcionamento do nosso corpo. Existe uma diretriz de cuidado. Você pode fazer diferente? Pode. Porque ela seria restritiva se ela não te permitisse nem ter direito à escolha. Ela é orientadora do ponto de vista de que existe uma referência, mas você pode escolher se vai seguir ou não. Então é orientadora, norteadora. Ela nos ajuda a entender o rumo, caminho, o norte. Observemos, o nosso corpo tem limite. Se eu comer, né? Imaginemos aí, tá numa boa hora de dar uma jantinha. Se eu comer, o que acontece? Se eu comer a medida certa, nada. O meu corpo se sente nutrido, dependendo do que eu comer, né? E ele vai fazer o processo conforme está previsto. No entanto, se eu me exceder na alimentação, eu posso ter um problema. Eu vou sentir um mal-estar absurdo. Uma azia, um desconforto, uma queimação, uma dor. De alguma maneira, vai existir um feedback. Esse feedback vai dizer assim, olha, cuidado, não é por aqui. Então, enquanto indicando aquilo que a gente deve fazer e não deve fazer, o que está sendo dito? Você tem uma orientação. O GPS
Está configurado certinho. Caminho, simplicidade e ignorância até perfeição moral, né? Prova e expiação para mundo celeste. Tá lá já no GPS, veio de fábrica, né? Deus já colocou as coordenadas. Mas se a gente não quiser escolher o caminho e a gente quiser se aventurar, a gente pode. Mas Deus, sob o livre-arbítrio, ele estabeleceu um ponto. Você é livre, mas você é responsável. Você pode ir, mas você é responsável. Você pode fazer, mas você é responsável. O que é ser responsável? É responder por aquilo que se faz. Então, a lei, na sua estrutura pedagógica, ela é orientadora, mas ela é responsabilizadora também. Porque cada um vai entendendo a sua obra. Cada um vai entendendo o que fez. E é nesse exercício dialético entre o caminho que está proposto, o que eu quero e o que eu dou conta de fazer, é que as coisas vão se dando. Aonde a gente vai sendo trabalhado diariamente. É necessário, diz Jesus, que a criatura nasça de novo, da água do Espírito, torne um novo corpo, e também se renove interiormente, a fim de ir aprendendo essa lei que vai gerindo a nossa intimidade. Enquanto espíritos, nós somos geridos pelas leis divinas. As leis humanas não dão conta da alma, nas suas particularidades e nos seus potenciais. É o que Kardec vai dizer, de certa maneira, né? Um mau pensamento, uma mal palavra, que não é considerada nada no mundo. Existe consciência que nos ajuda a entender. Maneira, cuidado, não vai por aí, né? Fique em silêncio. Existe uma referência que vai nos ajudando a sair de um determinado estado de percepção para um amadurecimento. É um desafio que nós temos enquanto a gente pensa toda essa lei de liberdade que nos é posta, a gente vai sendo convidado a avaliar o nível das nossas escolhas. Deus trabalha com o princípio: tudo que você desorganiza, você reorganiza. No bem, liberdade infinita. Para ajudar, para servir, né? Deus vai na fé. Agora, todas as vezes que a gente, né, apresenta um comportamento desequilibrado, que a gente desorganiza dentro e fora, a gente é chamado a reorganizar. É a percepção do dever que os espíritos vêm nos chamar a atenção. Que Lázaro, de certa maneira, vem nos chamar a atenção. Observemos a lição que a gente trouxe no início, transformação. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, dizendo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ninguém precisa permanecer na inconsciência. Ninguém. Há uma diretriz. A transformação de todos os seres é um imperativo da vida. Todos nós, sem exceção, nós seremos convocados à renovação. Aquelas ideias antigas, aquelas posturas mais inadequadas, nós vamos sendo chamados a observar a consciência de dever.
O dever nasce a partir do momento que eu entendo que eu não estou sozinho. O dever nasce. As leis humanas podem até determinar, mas dever representa o estágio de amadurecimento psicológico, aonde a gente começa a entender a gente, começa a entender a existência do outro. O dever, vai dizer Lázaro, é o mais belo laurel da razão. Descende desse como o filho descende da mãe. Então, o que Lázaro está dizendo para a gente? Só existe consciência de dever no espírito que desenvolveu, que aprimorou a sua inteligência. Porque não é uma obrigação que Deus impõe o dever. Dever enquanto lei da vida é aquilo que eu começo a perceber que é responsabilidade minha em relação à criação. Por isso que o dever começa na gente e termina onde eu posso afetar os outros. O dever tem a ver justamente com esse campo de responsabilidades que vai se acendendo porque eu comecei a raciocinar. Eu comecei a pensar, gente, se eu continuar falando essas palavras ou tendo essa postura, fulano de tal está sofrendo, está sendo machucado. Então, eu me coloco uma responsabilidade de pensar melhor, de perceber melhor. E falo, nossa, posso dar uma maneirada, posso dizer de outro jeito. A gente começa a revisar os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas, porque a gente entende que não está só. O reino divino está no meio. Porque é justamente na relação com os outros que o dever surge. É o que Kardec, inicialmente, quando ele está lá na lei de liberdade, ele vai questionar, tem liberdade absoluta? O que é liberdade absoluta? Existe um estado que você não tem dever nenhum, só direito? Aí, o que os espíritos vão responder? Olha, liberdade absoluta, só direito, sem dever, existe, por exemplo, para alguém que vive sozinho no deserto. Sozinho no deserto. Não tem nenhuma plantinha lá. Só ele. Naquele momento, ele é totalmente livre. E os espíritos vão dizer, desde que exista alguém, um outro indivíduo, já não existe mais liberdade ilimitada. Nós estamos com liberdade restrita. Essa do campo exterior. Então é algo que a gente vai começando a despertar dentro. Porque tem a ver com o nosso contato com a lei divina. À medida que eu mergulho nessa lei interiormente, o mundo à minha volta começa a se tornar um pouco mais complexo. E, de certa forma, é um dos temas, profundidade, da parábola do semeador. Temos vários tipos de solo. Um que cai sob a beira do caminho, o outro que cai sob as pedras e o outro que cai na terra boa, mas os espinhos acabam prejudicando, não deixa crescer. Então, observemos os desafios propostos por Jesus. Cair sobre a beira do caminho não tem profundidade nenhuma.
É um estágio de percepção da vida que a gente está totalmente embrutecido. Estágio primitivo. Mundo primitivo. A gente vem para qual? Mundo de prova e expiação. Qual que é o mundo de prova e expiação? Sementinha cai diante das rochas, num solo que está cheio de rocha. Sementinha acaba não vingando porque só, né, acaba esquentando. Ela não suporta, né, ainda a verdade, propriamente dito. O sol da verdade. Porque não tem profundidade. O espírito desequilibra-se. Não tem profundidade. Pois bem, no mundo de prova e expiação a gente passa para, né, o trânsito para a regeneração, em que o espírito ele já tem um nível de maturidade e ele vai lidar com mais inteireza com as imperfeições. Nesse processo, vamos dizer assim, se o espírito foi levado a essa possibilidade de pensar, de amadurecer, e se ele toma cuidado, ele não é sufocado pelos espinhos, ele consegue produzir. E aí ele pode produzir 100, 60 ou 30, porque o aproveitamento vai depender da gente. Então o que Jesus está dizendo? O indivíduo, enquanto essa terra que está sendo trabalhada pela providência divina, o indivíduo pode produzir diversificadamente, porque vai depender do seu livre-arbítrio. Eu posso fazer um bem menor ou um bem maior. Já é um bem, mas o meu nível de compromisso pode mudar, né? Eu posso estar, vamos dizer assim, numa determinada circunstância. Tem uma pessoa precisando de ajuda. Eu posso, né, ajudar superficialmente, já é uma ajuda. Ajudar com maior profundidade, continua ajudando. E ajudar, né, com inteireza. Em todos os casos eu ajudei. Mas o nível de esforço, de trabalho pessoal, foi modificando-se. Então, é a partir do momento que eu vou me dando conta do campo das minhas necessidades e possibilidades que os meus deveres também vão crescendo. Porque se eu entendo que as minhas limitações dizem respeito a tal área, o meu dever cresce diante delas. A minha consciência de dever, ela é bastante expressiva, sobretudo para os campos que a gente tem mais dificuldade. Porque no campo que a gente tem mais facilidade, a consciência do dever, ela é um fluxo de vida. A gente age com inteireza, com disposição, com entrega, e vai. Com aquilo que já é natural em nós, flui. Por isso que a gente vai entendendo liberdade apenas no caminho do bem, porque a alma realmente livre, aquela que aprendeu a agir, e ela vive agora em paz com as circunstâncias, porque ela não cria embaraço, então ela segue adiante, ela flui. A consciência não se apresenta como esse ponto de tensão entre o que eu quero fazer e o que eu sei que já não é tão legal fazer. Eu já tenho uma determinada noção de que tem uma postura mais edificante, tem um caminho melhor. É nesse particular que surge o Evangelho, como sendo essa consciência clara, cristalina que Jesus ofereceu à Terra para reconstruir os seus destinos. Todos seremos transformados, inevitavelmente. Nós teremos tempos para isso. Não é que a gente pode equivocar, o amor divino não está em jogo. Podemos falhar muito, mas o amor divino não está em jogo. Se Deus vai amar ou deixar de nos amar, não é uma pergunta que a gente nem precisa fazer. Porque, de certo modo,
Se você desorganizou, vai dar um trabalhinho para reorganizar. Se vai precisar melhorar, se perdeu o caminho, para encontrar outro, às vezes vai ter que caminhar um pouquinho a mais. Deus deixa. Por quê? Porque é um percurso pedagógico. A lei nunca deixou de orientar, mas ela nunca também deixou de nos ajudar a tornarmos responsáveis. Porque o dever é a lei da vida. Só existe vida, efetivamente, com dever. Senão vai existir, existe destruição, existe tudo, menos vida. Porque é da natureza do dever construir as condições favoráveis para todos. Porque é o ponto de contato meu com o outro. E como Deus tem preocupação com isso, como eu trato o outro, não faltam esse cuidado, essa proteção, essa intervenção divina para que nós estejamos lúcidos na nossa trajetória. E é por isso, para a gente finalizar aqui, a gente gostaria de evocar a memória das bem-aventuranças. Sobretudo elas, para a humanidade, para os nossos corações, foi muito importante. Jesus está dizendo assim, feliz, o que é bem-aventurado? Feliz. Feliz de você por ser humilde, pobre de espírito. Feliz de você porque você é manso. Feliz de você porque você tem sede de misericórdia. A gente precisa entender que Jesus, ao falar isso, ele estava no mundo que as leis humanas eram deploráveis, a realidade social era difícil, mas o que ele está olhando nos corações que muitas vezes sofrem opressão, dificuldade? Ele está dizendo assim, se sinta feliz, porque no mundo onde o orgulho ainda pode existir, você já abraçou o compromisso com humildade. Se sinta feliz no mundo onde as pessoas fazem tantos outros sofrer e você só está sofrendo. Você não está prejudicando ninguém. Se sinta feliz. Se sinta feliz por a agressividade estar solta e você ter falado, gente, eu vou assumir um compromisso de mansuetude, de pacificação comigo mesmo. Se sinta feliz. Porque só pode existir felicidade no dever. Só pode existir felicidade. Porque não existe felicidade desorganizando. Só arrumando ou deixando organizado. Sentimos-nos felizes, por mais que o cenário esteja caótico. Se a gente abraçou um compromisso com o bem, não compensa voltar atrás. Para nos comprometermos com aqueles que estão se comprometendo. A gente pode manter a lucidez, fazer a nossa parte, sustentar o nosso compromisso e seguir adiante. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso desafio das bem-aventuranças. Consciência de dever é o que Jesus está propondo. Assume contigo mesmo a sua parte. Age com dignidade e caminha esperando o tempo. Chegamos ao fim do nosso encontro, agradecemos muito a paciência, de vocês em nos ouvirem, nos acolherem. Deus abençoe nas atividades que prossigam em paz, de vento em popa. Vamos finalizar com uma prece. Senhor de nossas vidas, te agradecemos muito. O teu amor permanece conosco diariamente, a cultivar-nos nas nossas potencialidades mais expressivas, mais lindas. Obrigado por não desistir, por permanecer junto aos nossos corações. Que possamos, de olhos abertos, com um pouco mais de sabedoria,
tomarmos como regra de vida as melhores condutas, as mais nobres, as mais expressivas. Quando não for possível sustentar esse padrão de ordem, estejamos dispostos a recomeçar. Quantas vezes se fizerem necessárias, que nós não nos cansemos de reconciliar com os outros e conosco mesmo, dispostos a perdoar e a tolerar, tanto quanto necessitamos desse perdão e dessa tolerância. Obrigado, que assim seja. É isso, minha gente. Muito obrigado pela presença, participação. Até a próxima. Tchau, tchau.